Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milene Moraes e hoje eu vim aqui para falar sobre o concurso de agente policial e auxiliar de papiloscopista. Semana passada foram publicados aí os dois novos concursos em aberto da Polícia Civil, que são para os cargos de agente policial e auxiliar de papiloscopista. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Primeiro sobre agente policial. Foram divulgadas aí 400 vagas, sendo 380 para geral e 20 para portadores de necessidades especiais. A exigência para esse cargo é possuir o ensino médio e habilitação na categoria D, tá? Então, esse é o diferencial desse cargo, que todos os outros cargos da Polícia Civil exigem apenas habilitação na categoria B, mas esse exige também habilitação na categoria D. O salário para esse cargo, R$ 2.905,34. E abriu também para o cargo de auxiliar de papiloscopista. São 200 vagas, sendo 190 para geral e 10 para portadores de necessidades especiais, né? E a exigência também é o ensino médio, porém a habilitação apenas na categoria B, tá? Então, a diferença entre os dois. O salário também é o mesmo, R$ 2.905,34. Ambos ainda têm um adicional de insalubridade que ainda não consta nesse valor, então tem mais ou menos aí R$ 600, R$ 700 a mais além desse valor. A inscrição para ambos os cargos, ela deve ser feita do dia 10 de maio até o dia 8 de junho através do site da VUNESP. O valor da taxa R$ 56,54 e a prova para ambos os cargos está prevista para o dia 8 de julho. Essa prova é a prova preambular, ela é composta por 80 questões, cada uma com 5 alternativas. Ela é uma prova eliminatória e classificatória, então ela vai classificar o candidato de acordo com o número de acertos e ela também elimina, porque o critério de eliminação é que se acerte pelo menos 50% de cada módulo. Os módulos foram divididos por disciplinas e aí o critério seria esse. A prova tem 4 horas de duração. Para o cargo de agente policial, a prova foi dividida em 2 módulos, sendo o primeiro módulo composto por 40 questões, das quais 20 são de língua portuguesa, 10 de direito, 10 de criminologia. O segundo módulo também composto por 40 questões, das quais 20 são de informática, 10 de lógica e 10 de atualidades. Como eu disse, o critério vai ser um mínimo de 50% de acerto por módulo. Então, muita gente me perguntou no outro vídeo, posso zerar alguma matéria? Pode zerar uma matéria, desde que você não atinja menos de 50% dentro do módulo. Mas é claro, gente, que se acontecer de você zerar uma matéria, já são muitas questões que você vai acabar perdendo aí. Então, a probabilidade de você ficar bem classificado diminui bastante. Para o cargo de auxiliar de papiloscopista, também dividido por módulos, 2 módulos, cada módulo com 40 questões, sendo o primeiro módulo composto por 25 questões de português, 5 de direito, 5 de criminologia, 5 de medicina e odontologia legal. E o segundo módulo, também com 40 questões, composto por 10 questões de informática, 10 de noções de identidade, 10 de conhecimentos gerais, 5 de lógica e 5 de atualidades. Para o cargo de auxiliar de papiloscopista, assim como para o cargo de papiloscopista, tem uma exigência bastante grande aí de disciplinas mais diversas. Então, a quantidade de matéria que é cobrada é bem mais extensa. Então, eu aconselho, se você teve interesse em fazer o concurso de papiloscopista, como serão em datas distintas as 2 provas, eu aconselho que você também tente de auxiliar de papiloscopista, porque as matérias são bem semelhantes. A única diferença em auxiliar de papiloscopista cai 10 questões de conhecimentos gerais. Conforme consta no edital, o que ele fala que são esses conhecimentos gerais? Ele dá alguns tópicos, 4 tópicos na verdade, que são de assuntos que você precisa saber para responder essas 10 questões, que é combate à corrupção, então atividades policiais, judiciais de primeira instância e dos tribunais superiores, a abertura política e a redemocratização do Brasil, a população, crescimento, distribuição, estrutura e movimentos,
e violência contemporânea nacional e internacional, prováveis causas, soluções e desafios. Sinceramente, eu não sei qual é o objetivo de cobrar esse tipo de conhecimento. Me parece muito vago isso. Eu não saberia por onde começar, talvez algum professor mais específico aí, talvez até de atualidades mesmo, conseguiria falar melhor sobre esses itens. Eu, sinceramente, fiquei um pouco perdida e não entendi qual a finalidade de cobrar esses itens. Mas, enfim, cobra, são 10 questões, então é bastante coisa, então é interessante procurar, assim, se atualizar aí referente a esses assuntos, esses pontos, porque são pontos importantes e não dá para menosprezá-los. A segunda fase. Para ambos os cargos, a segunda fase vai ser a comprovação de idoneidade e conduta, que, como eu já disse em vídeos anteriores, nada mais é do que uma investigação social da sua vida, onde são analisados diversos itens. Vou fazer um vídeo bem específico sobre a investigação social, para explicar melhor como ela funciona, mas é uma fase, em tese, bem tranquila, se você não tiver nenhum problema com a justiça, nada que desabone a sua conduta social, não tem com o que se preocupar. Não existe mais nenhuma outra fase, apenas essas duas, então não há a prova física, não há prova escrita, não há prova oral também. Então, um concurso bem tranquilo, é composto apenas por duas fases, deve ser bem ágil, deve finalizar em um tempo bem bacana e não deve ser tão longo. Validade é 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Quanto ao exame psicotécnico, ele não é mais uma fase do concurso também, como nos demais cargos. Ele é feito apenas com aqueles que chegaram ao final do concurso, que se classificaram. Ele será feito pela VUNESP e encaminhado para a Cadepol, mas ele não seria eliminatório, então acredito que você não teria problema nenhum de eliminar nesse sentido. Uma questão importante: agente policial. Muita gente acaba não lendo as atribuições de cada cargo. O agente policial seria um cargo mais específico para dirigir mesmo, tá? Então, a função primordial do agente policial seria dirigir. Depois que saiu uma portaria, que é a portaria 30 de 2012, se eu não me engano, que ela determina que todos os cargos têm a obrigação, então, por exemplo, de atender ao público, de dirigir, conduzir viaturas, de elaborar boletins de ocorrência. Então, por conta disso, todos os cargos acabam fazendo um pouquinho de cada função. Mas, a princípio, a função do agente policial seria de dirigir viaturas, né? Por isso também a exigência de categoria D, porque aí tem outros veículos aí pertencentes à frota da polícia que exigem a categoria D e seria para dirigir todos esses tipos de veículos. É um cargo bem interessante para se fazer, principalmente se você tiver habilitação aí na categoria D, porque já elimina um pouquinho de candidatos aí, né, uma vez que não é todo mundo que tem essa habilitação. Outra questão também, se você ainda não tem habilitação, mas tem um interesse real em prestar para esse cargo, preste, e aí, de acordo com a sua nota, aí, como você for na prova preambular, já dá para ter uma noção se você será aprovado ou não. E se for o caso, você pode correr atrás da habilitação posteriormente, lembrando que a habilitação categoria D, ela é permitida apenas para maiores de 21 anos. Para o cargo de auxiliar de PAP, é o que eu falei, se você vai fazer o concurso de papiloscopista, com certeza deve fazer também para auxiliar de PAP. Conteúdo bastante extenso também, assim como de papiloscopista. Também, só para reforçar, para quem é da área, ajuda bastante, porque são conhecimentos bem técnicos, né? Então, se você já é um pouco da área de biológicas, aí talvez tenha uma facilidade maior. Mas, enfim, se você já tem uma predisposição ou gosta, se identifica com a área, eu acho que vale a pena tentar, sim. E, como todos os concursos, gente, tem que tentar. Então, é isso. A gente tem 3 datas de prova, cada uma com 2 opções de cargos. Eu acho que seria interessante tentar de tudo. Então, se você se interessou lá para fazer ou investigador ou escrivão, escolhe uma das duas e preste. E depois aí teve agente de telecomunicações e papiloscopista, escolha uma das duas e preste. E aí também auxiliar agente policial e auxiliar de papiloscopista, escolha uma e tente também. O concurso ele demora bastante, provavelmente o próximo será só daqui 4 anos. Então, são oportunidades que não podem ser perdidas. Não se esquece, tá? Deixa o seu comentário aqui, dá o seu like e se inscreve no canal, que logo vamos ter bastante novidade aí, de vídeos bem específicos, bem interessantes que você vai gostar, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau!